Hoje, em nossa série Identidade 2020, iniciamos domingo passado, iremos refletir no lema reformado Sola Gratia, que em português quer dizer somente a graça. O lema Sola Gratia é uma abreviação da afirmação que a salvação é somente pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Isso significa que ela é uma obra realizada unicamente por Deus, não dependendo de qualquer cooperação humana. O homem, nós falamos isso no nosso último encontro, nasce morto em seus delitos e pecados. E não consegue obter a salvação mediante seus esforços, mediante obras. Por isso, cabe a mim e a você que está aqui hoje somente crer, se apropriar da salvação oferecida por Deus em Jesus Cristo. Na época da Reforma Protestante, a igreja estava envolvida num verdadeiro comércio da salvação. Vendia-se perdão de pecados a quem pudesse pagar. As esmolas, boas obras, o comprometimento com as tradições da igreja e também as doutrinas humanas, que foram sendo desenvolvidas pela igreja, garantiam um suposto lugar no paraíso aos seus fiéis. Mas, definitivamente, o homem não pode obter a salvação, não pode comprar a sua salvação baseada em esforços. Ele só pode obter a salvação quando, então, iluminado pelo Espírito, ele se apropria, crê na obra que Jesus Cristo fez na cruz. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, ele faz uma exposição dessa verdade. Eu quero convidá-los, então, a meditarmos hoje juntos no texto de Romanos, capítulo 3, do verso 9 ao verso 24. Espero conseguir chegar até o verso 24. Eu quero que você esteja atento junto comigo nesta palavra desta manhã. No primeiro capítulo desta carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, Paulo afirma que todos os gentios estavam condenados, uma vez que eles tinham a revelação do Criador por meio da natureza, da criação. E também tinham a revelação em suas próprias consciências. E por isso diz o apóstolo Paulo que eles eram indesculpáveis diante de Deus. E por terem dado glória a criaturas e não ao Criador. Então eles foram tomados pela ira de Deus. Eu acredito que na Bíblia, quero que você preste atenção no que eu vou dizer, nós temos exemplos de homens que devem ter conhecido Deus através da revelação por meio da criação. Ou, como diz o apóstolo, não só da criação, mas também suas próprias consciências. E eu vou aqui apontar, no meu entendimento, dois homens, entre muitos, mas eu vou apontar dois. Um no Antigo Testamento e um outro no Novo Testamento. No Antigo Testamento, eu vou
citar Enoque, que se encontra em Gênesis capítulo 5. Mas você poderia incluir Noé, você poderia, né, incluir outros homens que não haviam ainda recebido a revelação conforme nós a temos, conforme Moisés entregou ao povo. Ainda não existia a lei. Você poderia pensar em Jó, mas eu vou ficar só com Enoque, Gênesis capítulo 5. O texto de Gênesis capítulo 5 diz assim que Enoque andou com Deus. E ele viveu então em um período em que as escrituras não existiam. Os rituais litúrgicos de purificação, que hoje nós lemos escrito por Moisés, para que o homem pudesse se aproximar de Deus, não haviam sido estabelecidos ainda. Mas, contudo, diz o texto bíblico que ele andava com Deus. Todo o conhecimento de Deus adquirido por seus antepassados neste período eram transmitidos de forma oral. Somente o pai contava para o seu filho aquilo que ele ouviu, então, do seu pai, e assim ia se passando esse conhecimento. Um contava para o outro. Mas não existia uma revelação escrita como nós a temos hoje. E aí eu penso, então, que a reflexão sobre a pessoa de Deus que Enoque fazia, se baseava no que ele podia ver da criação e do pouco que ele tinha de conhecimento de Deus através dos seus antepassados, e em grande parte dos sentimentos despertados então em sua própria consciência. E isso foi suficiente para que ele andasse com Deus. E o seu andar com Deus era tão íntimo e tão profundo que diz o texto que Deus o tomou para si. E já não se achou mais Enoque. Por isso muitos dizem, foi arrebatado. Deus o tomou para si. Mas o que eu quero que você entenda então é que Enoque nasceu no pecado, como eu e você. Mas viveu antes da lei, antes de qualquer ritual de purificação. Portanto, sem lei. Contudo, pela graça, foi salvo. Pela graça. Deus o tomou para si. Qual conhecimento tinha Enoque, por exemplo, de Jesus, para que Deus o aceitasse? Eu quero citar alguém no Novo Testamento também. Eu vou levantar aqui a pessoa de Cornélio, em Atos 10. Cornélio era um romano, um gentil temente a Deus. Um romano temente a Deus. Diz o texto bíblico em Atos 10, de 1 a 4, você pode ler depois em sua casa, suas esmolas e orações eram recebidas por Deus. Cornélio não seguia a lei de Moisés, não tinha esse conhecimento. Ele não praticava os rituais litúrgicos de sacrifícios ordenados por Moisés, embora já tivesse a lei escrita. Mas ele não fazia parte do contexto de aliança da geração e descendência de Abraão. Mas sua adoração, suas orações eram recebidas por Deus. Eu creio, na minha simplicidade, que Cornélio encontrou Deus, possivelmente assim como Enoque, através da revelação de Deus
existente na criação, a qual o próprio apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Roma, diz que os homens tinham a revelação de Deus na criação, como já foi dito, também na sua própria consciência. Quando Pedro vai à casa de Cornélio, Cornélio já era amado por Deus. Cornélio não sabia o nome de Deus. Ele não teve a revelação que o povo de Israel havia recebido, mas ele sabia que existia Deus, Criador dos céus e da terra, e ele orava para este Deus. E esse Deus, diz o texto, ouvia suas orações e o amava, de tal forma que pede para que Pedro vá lá contar as boas novas que ele ainda não sabia. E eu quero dizer com isso que Cornélio nasceu no pecado, como nós. Viveu no período em que a lei já estava estabelecida, mas ele viveu sem o conhecimento da lei. Portanto, assim como Enoque, viveu sem lei. Pela graça foi salvo. Pela graça suas orações eram ouvidas. Qual? Levanto eu de novo a pergunta. O conhecimento tinha Cornélio de Jesus antes da chegada de Pedro em sua casa, para que Deus ouvisse suas orações e ele fosse considerado um homem temente, segundo a palavra de Deus. O que eu estou querendo provocar em vocês é que nós precisamos considerar que a Bíblia é um livro, uma revelação progressiva. Hoje temos a revelação do mistério do Evangelho completa e maior do que tiveram os homens do passado, mas em toda a história da humanidade, de Gênesis a Apocalipse, a salvação foi e é obra da graça de Deus. No capítulo 2 do livro escrito por Paulo, então, à igreja de Roma, Paulo afirma que todos os judeus estavam condenados, pois eles tinham a revelação do Criador por meio da lei, se referindo à lei de Moisés. Mas apesar desta revelação, eles continuavam sob a mesma sentença dos gentios. Então, tanto no primeiro capítulo ele aponta os gentios que estavam condenados, como no segundo capítulo ele diz que os judeus também estavam condenados diante de Deus. Bom, depois de Paulo então ensinar que todos os seres humanos, independente de suas raças, estavam debaixo do jugo do pecado, no verso 9, agora do texto que eu pedi para vocês, nós estaremos lendo Romanos 3, sendo o próprio apóstolo Paulo um judeu, ele levanta um questionamento que certamente todo judeu, ao ouvi-lo, levantaria. Bem possível, levantaram, e por isso ele está aqui respondendo. Então diz assim, Romanos capítulo 3, versículo 9. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Paulo reafirma neste verso o que disse no capítulo 1 e 2, que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Tanto os que têm a revelação de Deus através da criação, da natureza, em suas próprias consciências, como aqueles que têm a revelação de Deus através da lei, da aliança que Deus havia feito com Abraão, estão vivendo sob o domínio do pecado. Nos versos seguintes, do verso 10 ao 18, ele descreve o estado do ser humano que se encontra debaixo do pecado. Veja o que ele diz. Como está escrito,
ele vai fazer diversas citações que se encontram nos Salmos. Ele vai pegar pedaços dos Salmos e vai fazer citações. Por isso ele diz, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos. E não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Através destas descrições, que ele vai pegando, como eu disse para vocês, parte que se encontra nos livros dos Salmos, ele quer trazer à luz que toda a raça humana é pecadora e incapaz de salvar a si mesmo. Ele resume através delas, dessas descrições, o estado da raça humana. Mais ou menos, eu poderia dizer até igual, só que palavras diferentes, aquilo que nós vimos lá no texto que ele escreveu aos irmãos de Éfeso. Após deixar claro, então, que não existe vantagem alguma para nenhuma raça, e que não existe, então, nenhum ser humano bom, isso inclui eu e você. O apóstolo volta ao tema da lei, para explicar a razão de Deus ter dado a lei, uma vez que todo ser humano se encontra debaixo do poder do pecado. Romanos 3, versículo 19, diz assim: sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e todo o mundo esteja sob o juízo de Deus. Talvez você já leu este verso, mas você nunca prestou atenção no que é o sentido que está escrito aqui. A razão da lei ter sido dada. Paulo inicia sua explicação sobre a razão de Deus ter dado a lei, dizendo que tudo que Deus ordenou através de Moisés, e aí você inclui aí, essa lei toda, é lei moral, lei civil, lei cerimonial, foi ordenado para aqueles que estão debaixo dela. Tudo que a lei diz para os que estão debaixo dela. Ele está se referindo ao povo judeu. A lei foi dada para os judeus, é isso que ele está dizendo. A lei diz para os que estão debaixo dela. Quem que está debaixo dela? Os judeus. E ela foi dada a eles, o povo escolhido. Agora, o que ela diz? Por que ela foi dada? Ele vai dizer. Então, lá ele diz, o motivo pela qual Deus entregou a lei, para que toda boca se cale. Forte isso, muito forte. Paulo está dizendo, para que toda boca se cale. A lei veio para calar a minha boca, a sua boca, a boca dos judeus, porque foi para eles, na verdade, que foi dado a lei. E todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Então eu vou dizer para vocês, de fato, o que ele está dizendo é que a lei foi dada aos judeus com o fim de retirar deles qualquer arrogância de se julgarem justificados por meio dela. Quer dizer, a lei foi dada para que eles se calassem diante dela. Ela, na verdade, os coloca juntamente com os gentios, com todo mundo. Por isso que ele diz depois, sob o juízo de Deus. No verso 20, Paulo vai concluir essa afirmação feita no verso 19. Portanto, ninguém será declarado justo
diante dele, baseando-se na obediência à lei. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. A lei dada por Deus através de Moisés não serve para justificar o homem. Ela não foi dada por Deus para que, mediante sua obediência, o homem fosse justificado. As obras decorrentes da obediência à lei não têm o poder de justificar nenhum ser humano. O que Paulo está dizendo é que, por mais que você obedeça à lei, você não vai chegar diante de Deus e dizer que eu fui obediente à lei e por isso mereço entrar no céu. A lei não tem o fim de justificar. Por isso, era necessário o sacrifício de um cordeiro, para que uma pessoa fosse justificada e perdoada por Deus. A salvação sempre foi pela graça e nunca pela lei. Entretanto, os judeus começaram a achar que se eles obedecessem à lei, eles alcançariam a salvação. Não era isso que Deus estava fazendo e dando para eles. Segundo Paulo, a lei, ela foi dada para tornar todo ser humano plenamente consciente do seu estado pecaminoso. Ela aponta a existência do mal em nosso ser. Todos que se deparam com a lei chegam à conclusão que são pecadores. Entenda o que eu vou dizer, mais uma vez eu peço que você preste atenção. Uma pessoa, ela pode obedecer à lei comportamental. Essa era a posição daquele jovem rico para Jesus. Eu obedeço toda a lei. Meu pai mandou lavar o prato, eu lavo. Meu pai, eu faço. Minha mãe, eu faço. Eu obedeço papai, eu obedeço mamãe. Eu não mato, eu não roubo. Ele estava dizendo, eu cumpro toda a minha lei. Eu dou o dízimo. A lei comportamental você até consegue obedecer. Mas a lei moral que está por trás deste comportamento você não consegue obedecer. Você pode não adulterar fisicamente, concretamente, mas não consegue deixar de adulterar interiormente. E não adianta você falar para mim que você não adultera interiormente, que eu vou dizer para você que você adultera sim. Quando uma pessoa olha para outra, disse Jesus, desejando-a, já adulterou. Quando você deita, e de vez em quando você tem aqueles sonhos obscenos, né? Você está adulterando, está pecando. Os teus sonhos, produto muitas vezes até de desejos que estão inconscientes dentro de você. Quem aqui que já não teve um sonho indecente? Levanta a mão, né? Você pode não matar, literalmente, né? Pegar a arma e matar uma pessoa literalmente. Mas você não consegue deixar de matar uma pessoa interiormente no seu coração. Jesus apontou isso. Aquele que pode maldizer, Jesus chega a falar, já está matando. Pode você, muitas vezes, blasfemar contra o seu irmão, você já está mostrando que a violência e a capacidade de chegar a um ato como esse. Quem já não desejou aqui esganar alguém? A lei aponta o dedo para nós, para você, para mim, dizendo, ó, você tem potencial para matar. Você tem potencial para adulterar. Você tem potencial para roubar, para idolatrar, para mentir. Quer dizer, a lei está dizendo na nossa cara, você é pecador. E é isso que Paulo está dizendo, a lei nos cala. Uma vez que joga, né, na nossa cara quem somos de fato, pecadores.
que existe sim em cada um de nós uma força que nos leva à prática do mal. E se obedecê-la, agora preste atenção, se obedecê-la, eu estou me referindo à lei, né? Se obedecer à lei, em nada nos ajuda a nos justificarmos diante de Deus. Que esperança temos nós de salvação? Paulo, nos versos seguintes, irá mostrar então o caminho que Deus estabeleceu para a nossa salvação. Versículo 21. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Mas agora, esse termo indica o tempo escatológico, né, em que se manifestou a justiça de Deus. Dias de Paulo, ele está se referindo. Paulo está dizendo que a justiça de Deus já está presente. Qual justiça se manifestou da parte de Deus? Que justiça é esta que está presente entre eles, que Paulo está escrevendo a eles? E ele vai responder no verso 22. Mas ele também afirma que essa justiça que provém de Deus é independente da lei. Ela é aplicada independente da obediência à lei. E aqui eu me refiro à própria lei moral, porque ela está feita fora da lei. De fato, ninguém consegue, como eu disse, cumprir a lei em seu aspecto moral. Essa justiça que se manifestou da parte de Deus foi aplicada sobre Enoque, foi aplicada sobre Abraão, foi aplicada sobre Moisés, Davi, Cornélio, Pedro, Paulo, é aplicada a mim e a você hoje. Essa justiça que provém de Deus. Paulo ainda afirma que essa justiça, que não depende da lei, do cumprimento da lei, ela é testemunhada pela lei e pelos profetas. Paulo está dizendo que tanto a lei de Moisés como os profetas, os escritos dos profetas apontavam para esta justiça. Então, vejamos qual é essa justiça, né, manifestada da parte de Deus. Ele vai falar no verso seguinte, 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Aí diz, não há distinção. O apóstolo está falando da justiça de Deus, aplicada na cruz, em favor de todos os que creem, tanto no passado, no presente e no futuro. Essa justiça, mediante a fé em Jesus Cristo, ela é testemunhada pela lei de Moisés e pelos profetas. Nós poderíamos citar diversos textos dando esses testemunhos. Eu vou só assim, passar rapidamente, tá? A lei dos sacrifícios apontava o quê? Para a cruz, aonde Jesus seria então sacrificado, morrendo a nossa morte, pagando o preço dos nossos pecados. Uma citação dos livros proféticos, Isaías 53. O versículo 5 de Isaías 53, né, sendo mais preciso, diz assim: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Está se referindo a Jesus. Justiça que foi dada e entregue por Deus a nós, que nos apropriamos mediante a fé. Paulo diz que essa justiça é imputada a nós, mediante a fé na pessoa do Filho de Deus. Não provém de obras. As justiças que os judeus reputavam alcançar por intermédio da lei, Paulo demonstra que ela é alcançada pela fé em Cristo Jesus. A justiça de Deus é destinada a todos. Paulo diz, a todos quanto crerem. A todos quanto crerem. Isto é, tanto judeus e gentios são agraciados com a justiça de Deus mediante a fé. Quando Paulo reitera no final do verso, não há diferença, não há distinção.
ele está querendo enfatizar a palavra todo, né, do começo do versículo, para dizer que tanto os judeus que nasceram debaixo da aliança, quanto os gentios que nasceram fora da aliança, todos são justificados por meio da fé em Cristo Jesus. Nunca houve dois caminhos de salvação. Nunca houve. Jesus diz: eu sou o caminho. E sempre foi o caminho. Desde a eternidade, antes da criação do mundo, Deus já havia planejado este caminho. E em toda a história da humanidade, a salvação, então, sempre foi pela graça. Mediante o sacrifício de Cristo, nós somos salvos. O favor que Deus fez por nós, morreu em nosso lugar. E aí, então, diz o autor da carta a Paulo, no verso 23, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos. Agora, mais uma vez ele enfatiza, judeus e gentios nascem destituídos da glória. Todos nascem sob o domínio do pecado. Portanto, o único caminho para todos alcançarem a salvação é, versículo 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Este é o único caminho. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. E diante, então, a realidade de que somos pecadores, destituídos da glória de Deus, que somos incapazes de alcançarmos uma conduta moral perfeita e santa, como é perfeito e santo o nosso Deus, o próprio Deus, por sua imensa graça, se fez carne, cumpriu toda a lei para que nós nos tornássemos livres de toda a lei, não por mérito algum nosso, mas mediante a fé em Jesus Cristo, que cumpriu a lei, morrendo sem pecado em nosso lugar. E com isso eu termino dizendo, que disse no início dessa mensagem, a salvação é somente pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Ela é uma obra realizada unicamente por Deus, não dependendo de qualquer cooperação da nossa parte. Deus te abençoe. Convido você a fechar os olhos, nós vamos orar, encerrar este culto e nós vamos dar início a uma assembleia. Você está nos visitando, você fique à vontade, quiser participar aqui da assembleia, tá bom? Mas fique à vontade, nós vamos tratar de assuntos referentes, né, à nossa casa e à administração aqui da igreja. Vamos orar.